Mabuhay, aqui é o Flávio Gaveloz, seja muito bem-vindo novamente à nossa aula de hoje. Eu vou estar falando sobre o pior cenário de todos e como lidar com ele. Então é muito comum, certo? Às vezes alunos não... como posso explicar? Alunos mais antigos, mais graduados não tendem a ir para esse lado, não tendem a criar esse tipo de suposição, primeiro porque eles já entendem a realidade de como mais ou menos funciona. Normalmente esse tipo de questionamento vem de alunos mais novos, principalmente aqueles que vêm através de cursos ou workshops que ainda não estão bem inseridos ali na cultura de segurança. Então eu não sei se eles fazem isso por questões de desafio, ou se eles esperam uma resposta mágica, ou se eu não sei, enfim, ou se é apenas curiosidade mesmo. Mas é uma pergunta muito comum, né? Os alunos chegarem e perguntar tipo algo como: ah, Flávio, mas e se eu tiver numa situação onde eu tenho múltiplos oponentes, então tem 2, 3, 4 caras e esses 3, 4 caras estão armados, todos estão com uma faca, todos estão com uma arma de fogo, todos estão com uma arma de impacto, ou tem um com uma faca, um com uma arma de fogo, outro com uma arma improvisada. E aí, como é que eu faço? Né? Então, às vezes dá para você perceber no olhar, né, do cara que ele espera que você entre com uma resposta milaborante que vai resolver aquele problema, porque parece que assim, ele está querendo talvez de duas formas: ou realmente acreditar que existe uma solução para isso, certo? Algo tão surpreendente a ponto que ele fala: meu Deus, isso é surreal. Ou ele só quer ver você tentar inventar alguma coisa na hora só para dizer: cara, esse cara tá tipo viajando na maionese, né? E aí normalmente eu dou a resposta que, né, eles entram em choque, porque eles não esperavam de fato que eu fosse fazer isso, não como a figura que eu represento naquele momento. Qual seria essa figura? Né? Eles vêm até mim buscando aprender a se defender, então seja com uma faca, seja com uma arma de fogo, seja no corpo a corpo, então eles querem aprender a se defender. Aí eu chego pra eles e falo: cara, eles perguntam, né? Ah, Flávio, mas e se tiver dois caras e os dois tiver com uma faca ou tiver com uma arma de fogo, o que acontece? Eu falo: ah, você morre. Aí ele congela, né? Fala: como assim eu morro? Fala: você morre, ué, não tem o que fazer, né? A gente sempre sempre deixou isso bem claro, que existe um determinado limite que você pode ir, né? Eu já falei lá atrás sobre a bula do combate, né? Então aquela questão de até que ponto a técnica se torna realmente funcional e a partir de que momento ela deixa de ser tão funcional assim. E quando a gente começa a envolver mais agressores, isso não é diferente, certo? Então o que a gente diz é: se você está em um cenário onde você tem mais agressores e esses mais agressores estão armados, independente do que ele esteja, você vai preparar sua mente para morrer. Simples assim, né? Simples assim. Porque não tem muito mais do que fazer, certo? As chances de você morrer são de fato grandes. O que você vai fazer é colocar na sua mente que o que vier daqui para frente é lucro. Ou seja, você vai morrer, vai, mas você vai levar o máximo de agressores com você. Ponto. Ah, tem 5, cara, então beleza, eu vou tentar levar pelo menos 4. Né? Se tudo der certo e nada errado, eu levo uns 5. Se tudo der mais certo e der menos errado ainda, eu surpreendo tanto a ponto de eu, por algum motivo, acabar sobrevivendo e eles não. É mais ou menos essa linha. Mas assim, não pega e ah, não, eu vou reagir com o intuito de que, porque eu sei que eu vou reagir de forma tão explosiva, tão visceral, que eu vou sair vivo dessa. Pode ser. Pode ser que isso aconteça, mas pode não ser. Então é interessante sim que você já tenha isso mentalizado na sua cabeça, de, né, ter o pior cenário de todos. Eu sempre menciono, né, sempre falo essa coisa de você visualizar sempre o pior cenário de todos, esperar pelo pior, e isso não é diferente nesse caso, onde você pode sim acabar, né, morrendo, mas se você vai morrer, então morra de forma, primeiro, lutando, certo? Então reaja sim. E se é para morrer lutando, então tente levar o máximo de agressores que você conseguir. E como eu disse, pode acontecer, não é regra, tá? Então não tome isso como uma verdade absoluta. Pode ser sim que você surpreenda tanto. Quando eu digo surpreenda, é tipo, você tá tão determinado a concluir aquela sua missão, né, de levar o máximo de agressores com você, que você pode acabar surpreendendo tanto os seus agressores, eles podem ficar abalados emocionalmente, psicologicamente, eles podem ter aquele choque de tipo, não esperar aquele seu tipo de reação.
a ponto de eles não saberem o que fazer, você conseguir, né, eliminar todos eles antes que algum deles consiga te abater. Então, como eu disse, não é exatamente uma regra, não é só porque você está determinado, você vai conseguir, vai depender da determinação deles também, do estado psicológico deles, eles podem estar alterados, não pode estar alterado, pode estar drogado, pode estar bêbado, enfim, pode estar um monte de coisa, eles podem simplesmente estar muito determinados a te matarem, então tem um mar gigantesco aí de dependes, mas sim existe, né? Sim existe essa chance, não tem como a gente quantificar, mas sim existe essa possibilidade de você acabar surpreendendo. É um tiro no escuro, mas ainda assim é um tiro, né? 50% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Nesse caso não diria nem 50%, eu diria que talvez, sei lá, 2% de alguma coisa é melhor que, sei lá, 100% de absolutamente nada, perfeito? Então assim, se você está num cenário e envolve mais agressores, cara, prepara. Pô, morri, né? Já me despedi de alguma forma da minha família, então se você já não faz isso, pô, dê aquela moralzona sempre que você vai sair de casa, né? Como se fosse a última vez. Talvez seja, você não sabe. Ah, Flávio, que pensamento negativo. Cara, o mundo, né, bom, o mundo é o mundo, né? O mundo não é um parque de diversões, né? Então você está se enganando achando que, né, tudo vai ocorrer do jeito que você planeja, perfeito? Então, prepara, mentaliza isso e vai pra cima com tudo. E como eu falei, se tudo der certo e nada der errado, você leva o máximo de agressores contigo. E se tudo der mais certo ainda e menos errado, você consegue eliminar todas as suas ameaças e você sai vivo. Perfeito? Então, um forte abraço, até amanhã. Mabuhay!